No último sábado, dia 26 de abril, o funeral do Papa Francisco reuniu o presidente americano Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em uma semana marcada por críticas de Trump tanto a Moscou quanto a Kiev. Eu sou o Guilherme Moro. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. È un popolo sofferente, ha sofferto la fame, ha sofferto tante crudeltà e merita la pace. Le preghiere e le invocazioni che oggi si levano fino al cielo tocchino le menti e i cuori dei responsabili in terra, perché facciano prevalere il dialogo e il bene di tutti sia anteposto agli interessi di parte. Per favore, mai la guerra. Voltando para a guerra da Ucrânia, a gente já tem um programa mais ou menos sobre isso, sobre a OTAN, etc e tal. Na semana passada, o presidente Donald Trump, presidente americano, fez um tweet, Stop Vladimir, né? Logo em seguida ele fala, a Rússia havia sinalizado que pararia o ataque que eles estão fazendo nesse momento se a Ucrânia declarasse a Crimeia como um estado independente e, portanto, ela entraria na Rússia efetivamente, né, na Federação Russa. O Zelensky então sinalizou que não, que isso é inconstitucional para a Ucrânia, que etc. E aí o Trump endossa Stop Vladimir, né, pare de bombardear Kiev, pare com essa ofensiva, e também reclama do Zelensky falando, olha, você não está ajudando também, né, a chegar numa negociação possível. Aí já saiu fotografias lá no Vaticano, Trump sentado na frente do Zelensky, eles conversando, etc e tal. A última ação aí de tentativa de paz do Papa Francisco. De fato, o funeral dele marca um pouco o que foi a trajetória dele na frente do Estado da Santa Sé, do Vaticano, né? E a gente tem, de fato, como grande encontro desse funeral, a conversa do Zelensky com o Trump, reservadamente ali, por 15, 20 minutos. E assim, a guerra da Ucrânia parece ser o conflito que o Trump ainda não conseguiu mapear do ponto de vista da política externa dele, assim. É uma guerra que ele já deu declarações conflituosas em vários momentos, isso não é inédito para o Trump, é parte do modus operandi da política dele, mas ele me parece legitimamente sem entender muito bem para qual lado ele vai. Ele tinha prometido acabar com a guerra em 24 horas, a guerra tem perdurado aí por todo o começo de 2025, e o enviado dele para negociar a guerra com a Ucrânia já disse que a Crimeia vai ficar com a Rússia, então existe essa tensão que está em relação à definição dos territórios, e eu acho que é um entendimento do Trump, tentando ler a política externa do Trump pelo que a gente pode, a partir do que foi feito até então, em duas chaves, né? A primeira, a gente fala muito do programa, essa ideia do Trump de que existem zonas de interesse e de influência que os países naturalmente mais fortes têm que ter em relação aos países mais fracos, e aí ele existe essa identificação de que a guerra na Ucrânia acontece por culpa da Ucrânia, uma vez que, como elo mais fraco nessa relação, ele deveria ter cedido aos interesses do elo mais forte, da influência de Moscou em relação à política de Kiev, e isso parece ordenar a política que o Trump tem, por exemplo, em países vizinhos, o México e o Canadá, como a gente já deu vários exemplos. E eu acho que a segunda chave aí para interpretar um pouco essa relação do Trump com a guerra na Ucrânia é esse entendimento de que a Ucrânia não vai conseguir restabelecer esses territórios do ponto de vista militar, porque esses territórios já foram perdidos, que a Rússia já tem posições muito avançadas no território, então que é um momento já desfavorável para negociações do ponto de vista da Ucrânia e que ela deveria aceitar enquanto ela ainda consegue sair com o país, né? Então você vai abrir mão do território, mas manter a unidade. Parece uma alternativa pragmática do Trump enxergando um cenário que, para que a Ucrânia pudesse ter alguma possibilidade de reversão, dependeria muito de um investimento americano substancial na guerra, coisa que a presença do Trump se mostra muito distante e de maneira nenhuma pretende fazer. Eu acho que fica muito certeiro de que o Trump enxerga que o único agente nessa história toda que tem voz mesmo é a Rússia. Por isso que ele fala Stop Vladimir, né? Porque é ele quem consegue botar a tropa no chão e seguir pra frente, portanto, a Rússia é quem dá as cartas nisso aí, como você bem disse, talvez a aposta seja isso mesmo, né? De que, olha, a Ucrânia desiste aí, vamos tentar um pacote bilionário aqui pra você e tal. Mas sabe que existe uma outra possibilidade? Isso é uma coisa que eu vi só uma vez. Eu acho que foi no xadrez verbal, inclusive, que eu vi. Da possibilidade da guerra nunca acabar. Tipo, ficar ali uma zona meio desmilitarizada, tal, igual a Coreia do Sul e Coreia do Norte, assim. E essa possibilidade existe também. Eu acho que o que o Trump busca é que o Zelensky cale a boca. Seja estabelecer uma paz perpétua mesmo, ou ficar como está, o Zelensky ele tem uma posição de, olha, vamos continuar o conflito e vamos levar até que a gente consiga vencer ou ter uma posição favorável, né? Um dos aspectos que também essa guerra traz
é essa relação de distanciamento em relação à Europa, que a gente já mencionou em outras oportunidades, né? Tanto da parte da Rússia quanto agora por parte dos Estados Unidos, né? E esse redirecionamento da atenção do Trump para a China. Eu acho que a guerra se torna um segundo campo de batalha literal que o Trump não quer se envolver. Ele prefere voltar suas atenções para essa guerra comercial com a China, que parece ser o principal objetivo da política externa americana e tem se desenhado cada vez mais nesse sentido. Mas talvez ele entenda que ele precisa limpar outros conflitos que os Estados Unidos têm uma participação mais constante para que ele possa direcionar a questão da China como o único foco da política externa americana ou como foco principal. E a Ucrânia é essa guerra que ele herda do Biden, que ele sempre justifica, né? Então, eu acho que ele deseja uma celeridade por um encerramento das hostilidades militares, independentemente de como vai ser, se vai ser um acordo de paz, se vão ser zonas desmilitarizadas, mas sem um armistício oficial, mas de qualquer forma ele tira essa necessidade dos Estados Unidos manter canais militares e canais diplomáticos com a Ucrânia e com o leste europeu e pode concentrar sua atuação na China e, em segundo nível, esse desprestígio à Europa, né? A gente está tirando aqui as nossas tropas, a nossa relação diplomática com os países europeus, que esses sim são muito investidos na causa do Zelensky, né? A aproximação dele com Macron e com outros líderes europeus é muito mais forte e até se reforçou nos últimos meses com essas falas mais críticas do Trump em relação ao Zelensky. Eu gostei dessa ideia de que é tirar um peso, né? Aquilo que no Brasil a gente chama de herança maldita dos outros governos. E realmente eu concordo com essa ideia de o Trump quer a solução mais fácil, a mais radical, que é a Rússia. A saída dele é a Rússia. Mas assim, conhecendo o Trump, tal qual suas medidas econômicas, a gente não pode saber os próximos passos dos Estados Unidos. Em 100 dias de governo, é um bom artigo do Fareed Zakaria, em 100 dias de governo, os Estados Unidos experimentou o fim dos 100 anos de domínio. E é isso que ele está tentando fazer. Um monte de mudanças, negociações. Ele, no começo do ano, teve aquela cena maluca do Zelensky na Casa Branca. E aí ele manda esse Stop Vladimir também, que ninguém muito sabe o que é aquilo que o Trump quer, e acho que o que fica pra mim é essa ideia de que ele quer a solução mais rápida pra isso, e não necessariamente a solução mais rápida é a melhor solução, não é? Eu não lembro qual programa que foi, hein? Mas eu me lembro de ter comentado nos programas atrás que talvez eu veja uma lógica no que o Trump tá fazendo. Porque se o principal foco dele é a guerra comercial com a China, você se aproximar da Rússia é muito mais interessante nesse sentido, né? Como a gente disse, Rússia e Estados Unidos não são inimigos obrigatórios, né? Eles são inimigos até o momento, mas eles não necessariamente precisam ser. Foi justamente um programa sobre a Ucrânia, porque veio aquela questão toda da Rússia oferecendo mineração em áreas que estão sendo controladas agora para empresas americanas, etc e tal. Então eu apostaria nisso, sim. E também acho que tem uma questão de projeto, né, do Trump em relação ao exercício do poder interno, que aproxima um pouco a concepção que ele tem de política doméstica com a do Putin, de caras como o Abraham. Eu acho que existe uma similaridade, claro, com todas as diferenças que Rússia, Hungria e Estados Unidos têm, mas uma certa admiração em relação a esse exercício mais impositivo do poder executivo, né? Isso é uma questão que o Partido Republicano já tem há algum tempo. Tem aquela célebre entrevista do Nixon, 3 anos depois dele ter renunciado ao cargo de presidente, falando que se o presidente faz não é ilegal. Essa foi uma prerrogativa razoavelmente aceita pela Suprema Corte americana, o que permitiu uma certa bênção para o Trump em termos de candidatura à eleição do último ano. E eu acho que isso é uma tese que tem fortalecido a concepção dentro do Partido Republicano de que o Trump tem que ter menos amarras para sua política doméstica, sua política internacional. A gente vê isso na questão imigratória, não é o tópico do programa, mas esses conflitos que ele tem tido com a justiça dos Estados Unidos e a reação que ele tem tido às decisões judiciais contrárias mostram um pouco o desejo de um presidencialismo que já é bem forte, a gente falou isso no programa do Collor. O presidencialismo americano é um dos exemplos de desenho institucional de um presidencialismo mais turbinado, com funções presidenciais fortalecidas em relação ao legislativo, mas eu acho que ele deseja um modelo mais próximo desses regimes autocráticos, dessas democracias imperfeitas, autoritarismo furtivo, independentemente de como a gente gostaria de classificar. Então acho que existe uma aproximação, se não em termos ideológicos no sentido mais tradicional da palavra, mas em relação a essa ideia de um fortalecimento do executivo, de uma autocracia
centrada na figura do executivo e do presidente, com essa capacidade de definição um pouco mais clara. Enquanto o Zelensky, o contrário, né? O Zelensky nem tem tanto esse perfil, pelo menos quando ele é eleito na Ucrânia. Ele tinha um outro discurso, mas a aproximação dele com os líderes europeus coloca ele numa condição muito mais próxima do Macron, no sentido de como ele exerce a presidência dele, mesmo que ele não tenha convocado eleições, como você trouxe. O Zelensky, na verdade, procurou construir uma imagem de liderança europeia dessa Europa central, né? Mesmo que ele estivesse no leste europeu. O Trump me parece alguém que nutre mais simpatia por um modelo do leste europeu, pelo menos em como exercer sua presidência. São os aliados dele, né? São pessoas que ele nutre carinho e acordo. Eu vi uma piada interessante, que era uma fala do Trump assim: olha, se você não aceitar o acordo de paz, eu mando o J.D. Vance te visitar. Uhum. O J.D. Vance tá virando uma espécie de Luca Brasi do Trump, né? Mas ficou, a gente brincou, né, em off. Fala, vamos falar do Papa? Vamos ver. A pauta é J.D. Vance matou o Papa. Claro que isso é tudo uma brincadeira, Mas no né? funeral também é só isso, né? Mas sabe um ponto interessante disso? O Zelensky, a igreja de Kiev, a igreja ucraniana ortodoxa, quando ela rompe com a igreja de Moscou, porque o patriarca de Moscou, lá, o patriarca Cirilo, é bem junto do Putin e tal. E na Ucrânia você tem a igreja católica ucraniana, que é uma Suyuris, né, uma igreja privada, em comunhão com Roma, que é basicamente fiéis da igreja ortodoxa ucraniana que voltam à comunhão com Roma. E um grande cara que está sendo apoiador desse movimento é o Zelensky, porque entende que isso vai trazer mais pontes, mais uniões com a Olha Europa. só, distanciamento radical da região, né? Mas ao mesmo tempo o Trump também tem muito. Isso é curioso, né? No governo do Trump tem muitos católicos também, né? O J.D. Vance, inclusive. O J.D. Vance e o Marco Rubio, né? E o Mark Rubio. Duas posições importantíssimas católicas, né? Mas isso não quer dizer nada pro Trump isso, eu acho. Assim, a nomeação dele não parte é um cara católico. Não é, ele não se importa. Ainda que ele tenha lá tocado lá nos comícios malucos lá dele, quando ele ficava botando música e ficava dançando lá. A Ave Maria tocou várias vezes. Mas você tá certo, ele não nomeou o J.D. Vance porque ele é católico. Quem banca a campanha do J.D. Vance para o Senado é aquele Peter Thiel, sabe? Empresário, que é próximo do governo Trump. Parece que ele que banca a candidatura do Vance para o Senado e ganha uma certa ascendência dentro da alta cúpula do Partido Republicano via J.D. Vance, né? Ele parece ser dos articuladores ali do Trump, tem até uma matéria interessante na Folha de São Paulo da última semana falando sobre isso. O que tem mais tentáculos hoje no governo. Ele é o investidor anjo do Facebook no começo, então ele é uma figura que tem interlocução com várias desses personagens na administração Trump, e especialmente com o Vance. Ele escreveu aquele livro que depois virou filme e tal, na Netflix, com a Amy Adams, eu não vi. Mas é muito engraçado isso aí, né? Porque esse livro aí é um ode ao White Trash Wasp, e ele é católico. O Vance se converte ao catolicismo, né? Ele não era. Ah, é? Ele se converteu. O Vance não era católico. Ele escolheu Santo Agostinho para ser santo de confirmação. Faz sentido também. Faz sentido também. Essa conversão dele ao catolicismo foi talvez até uma questão mais tradicionalista, né? Entendendo o catolicismo como uma religião tradicional, até pela sua história mais longeva do que o protestantismo, né? Esse ideário romano, em especial, converge um pouco com vou usar cosmovisão, já que a gente está falando de religiosidade, com esses grupos mais conservadores hoje em dia. Pode ser, pode ser. Mas muita gente fez chacota aí, mas ele deve ter se sentido honrado de ter sido a última pessoa a ver o Papa. Eu acho que, Com certeza, com certeza. independente de qualquer coisa,